Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira. Participam como comentarista o médico Benjamin Rodrigues Lopes e nós recebemos como convidado com muito prazer, com muita honra, o diretor de marketing da construtora Nosso Lar, sediada em Praia Grande, que é o Kiko. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. Kiko Mateus. Kiko, a Praia Grande, a gente sempre elogia muito aqui o desenvolvimento nos últimos 30 anos. Sim. Foi a cidade da Baixada que mais se desenvolveu. Sim. E um dos fatores desse desenvolvimento, que deveria ser um dos fatores de desenvolvimento até do país, Sim. é justamente a construção civil. Sim. Você não tem 30 anos, então você não assistiu isso, não é? Sim. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Queria agradecer o convite aí do Paulo, Benjamin, que está conosco. Eu não acompanhei, eu tenho 25 anos, né? Eu sou diretor lá da construtora, mas eu estou desde os meus 12, 13 anos na obra, então Você acompanha metade Metade. desses 30 anos, né? eu comecei na obra, eu vim parar no marketing tem pouco tempo, 5 anos, por aí, mas eu estou na obra desde os 12, 13, então eu acompanho a construção civil de fato. Cresceu muito, mas não foi só a construção civil, né? Um dos fatores foi a construção civil. A Praia Grande, ela cresceu muito, né? Você pega em dados aí, comparando com o Santos, hoje a gente já se tornou a segunda cidade mais populosa da Baixada, né? E a quarta mais visitada do Brasil, só perdendo para capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Floripa. Então, a construção civil acompanhou o crescimento e estamos aí, cara. Construção civil... Toda a rua que você entra na Praia Grande tem prédio construindo, o alto padrão dominando, né? Apartamentos de alto luxo, enfim, e apartamentos grandes, né? São famílias que estão vindo para a Praia Grande. Por que isso, hein, Benjamin? Por que são apartamentos grandes? Por que as famílias vêm morar na praia? E por que você não diz para o Lula que a construção civil pode puxar o desenvolvimento do país? Boa tarde. Boa tarde. Depois dessa provocação... E hoje eu estou numa situação um pouco mais complicada. Semana passada, tranquila, eram 2 médicos contra um engenheiro. Hoje eu tenho um engenheiro e alguém que cresceu na obra contra um coitado de um ginecologista. Mas eu vou puxar o lado mais afetivo, Kiko. Assim, eu tenho uma ligação umbilical com a Praia Grande, porque meu pai teve restaurante na Avenida da Praia há 50 anos atrás. Então, eu conheço a história do desenvolvimento de Praia Grande. E eu me lembro, nas minhas memórias, que a expressão que a gente usa assim, Praia Grande é areia e mato. Não tinha nada, ruas desertas. Depois a gente passa por uma ocupação da Praia Grande em função das grandes cooperativas de trabalhadores, os sindicatos, a zona de sindicatos de Praia Grande era muito forte, era o turismo que ia para lá. Apesar de ser um homem mais ligado à esquerda, eu tenho que lembrar que um ponto de torque de Praia Grande foram 2. Um chama-se Paulo Maluf, que constrói a nova ponte, hoje já velha, Sim. de Praia Grande, que leva o desenvolvimento para a cidade. Chegar em Praia Grande pela Ponte Pêncil, na temporada, era a espera de 2 a 6 horas, se chegasse. E depois, Praia Grande é uma antes e depois de Alberto Mourão. Se há um político da região que mudou a cidade do qual governou, é o Mourão. Praia Grande teve um boom. Eu trabalho em Praia Grande também. Toda uma vez por semana eu vou para Kennedy, a segunda avenida depois da praia. Praia Grande é dividida grosseiramente em 3 zonas, né? Sim. Uma à direita da pista, uma entre a Kennedy e a pista e da Kennedy para a praia. A Avenida Kennedy não deixa a desejar a nenhum grande zona de comércio da região. A avenida inteira de lojas de gabarito. Hoje tem um shopping, vai ter mais 2 shops. Sim. Praia Grande deixa de ser, Paulo, uma cidade dormitório. E hoje ela tem uma massa crítica que já permite a elite, a burguesia, morar em Praia Grande. Começa pelo Canto do Forte, Sim. onde é a zona nobre de Praia Grande. E aí eu acho que entra o 4º ponto. As pessoas, na pandemia, resolveram morar no litoral, sair de São Paulo. Muitos por home office, outros porque queriam ter uma qualidade de vida. E a Nosso Lar, que não é gerida por bobos, muito pelo contrário no seu marketing, percebe isso e começa a construir já há 20 anos imóveis para esse povo que queria vir para a Baixada. É engraçado, eu sou de Santos,
Praia Grande, São Paulo não é Praia Grande. Eu moro em Santos, aonde? Ali na Mirim, ali no Canto do Forte. Faz parte da nossa região. Faz. Falei muita besteira, Kiko? Não, tá... Falei pouca besteira, Não, então. não. Tá super certo. Partindo do ponto aí que você falou da pandemia, de fato, já havia muitas pessoas vindo morar para Praia Grande, o crescimento já era de se esperar, né? E a pandemia potencializou isso. É até ruim falar por causa da pandemia, mas tivemos esse ponto. Alguém tinha que ganhar com a pandemia, Sim. Até em conversa com meu pai, que é o CEO da construtora, nós já fazíamos apartamentos antes da pandemia para a pandemia. É meio estranho falar, mas por quê? Porque a gente sempre focou em uma varanda gourmet, uma varanda grande, então quartos gigantes, grande, sala grande. Nossa área de lazer, tem apartamento nosso aí, que a gente, lançamento no caso, que tem mais de 30 itens no lazer, né? Contando com mercado, spa, salão de beleza, barbearia para homem, bar na piscina. Então, você vê, toda a estrutura que o cara precisa ter fora a família, no caso, fora do empreendimento, ele tem no empreendimento. Então, a família falou, aqui eu estou passando problema psicológico, pandemia, enfim. E se eu moro na Zona Norte e trabalho na Zona Sul, eu vou demorar 2 horas para chegar no meu trabalho. Por que eu vou me matar assim se eu posso morar na praia, em frente ao mar, e demorar 1 hora para chegar no meu trabalho? Então, isso aconteceu e muito. Pós-pandemia, e vem acontecendo, e não falo só do público de São Paulo. A gente tem boa parcela na porcentagem de vendas. Santos, se você pegar o último censo IBGE aí que saiu ano passado, de 2022, Santos tinha, em 2010, 414 mil habitantes. Agora conta com... tinha 419, conta para 414, diminuiu 5 mil. Praia Grande de 2010 para 2022 aumentou 82 mil habitantes. É a previsão, né, do censo, que o censo ainda não está finalizado. Exatamente. Agora, você falou uma coisa interessante. Por que os empreendimentos imobiliários das últimas 2 décadas, Sim. eles retiraram o pessoal dos clubes, passaram a ter piscinas, passaram a ter alguns Sim. quadras esportivas, academias, Sim. academias de ginástica também. Agora, pelo que você citou, vai tirar das ruas também o pessoal que vai para o cabeleireiro, para a manicure, para o spa? Sim. Hoje em dia, a família, você pega... E terceiriza essas atividades? Alguém... como é que é gerenciado um salão de beleza dentro do empreendimento? Depende muito de empreendimento, porque empreendimento é assim. Nós somos construtora e incorporadora. A gente constrói, vende e entrega para o cliente. Depois de entrega, a gente não pode nem entrar mais no empreendimento. Vocês entregam com Entregamos espaço para o salão de beleza. Exatamente. Mas você tem a curiosidade de ver depois o que acontece, E nós vemos, que né? você é marketing, exatamente. E provavelmente você mora num desses também. Sim, também. Tem casos de terceirizar, mas maioria não. O pessoal mantém o salão de beleza, liga para o cabeleireiro, quero cortar o cabelo, vai direto no espaço. Tem cinema. Hoje em dia é internet, lança um filme novo, você coloca no cinema, você vai assistir no condomínio. Bar, você paga uma taxa a mais no condomínio, sempre alguém vai repondo o bar lá. Chegou a ter um empreendimento que a gente entregou para o cliente, para a administração, até com barman. Falou, tem o funcionário aí de barman na piscina, se você quiser manter, tem que pagar um salário para ele. E esse tipo de oferta de serviços no empreendimento, ele faz a diferença na hora da decisão de compra, você que é do marketing? Faz muita diferença. Eu falei aqui da pauta da varanda gourmet, essas coisas que são diretamente voltadas ao apartamento. Mas fora o que a gente faz de diferencial no apartamento, a parte de lazer eu acho que é o primordial. Porque hoje em dia segurança está muito perigoso, então é muita coisa que você tem que pensar não só no homem que vai comprar ali na média de 40 anos, na esposa dele, eles pensam muito no filho, até no pet. Hoje posso falar que pet é o segundo critério mais usado para comprar em apartamentos. Não é à toa que a gente faz o pet place, que é o lugar de você ter seu cachorro, andar com ele e tal, para não ter que sair do condomínio
e dar uma ducha e tal. Então tem muitos Aí pontos. tem esses pontos todos. Aí você vê a notícia de que o cara subiu no 10º andar para matar o dono da loja e você cai da cadeira. Exatamente. Caiu da cadeira, não? Exatamente. Cai sim. Mas eu digo, essa parte aí... Mas isso foi em mais- Santos, não foi em Praia Não, Grande. graças a Deus. E foi comercial, não foi residencial. Né? Então, Não, mas foi uma tragédia, foi em Santos, mas abalou o mercado todo, Abala, né? abala. Porque todos os edifícios se debruçaram para saber como é que alguém entra num prédio que tem reconhecimento facial, não tem? sim. É portaria digital, né? Portaria digital, Exatamente. reconhecimento facial, Sim. entra, vai no 10º andar para matar o dono da loja? Exatamente. É complicado, aí você não consegue entender, né? Por que acontece isso. Por isso que um dos critérios primordiais a gente aí, por isso que eu não falo nem que é alto padrão. Hoje a gente mudou esse termo, alto padrão se popularizou muito. Então a gente mudou para alto luxo. Por que alto luxo? Porque o alto padrão, você falar que constrói alto padrão é uma coisa, você entregar é diferente. Você não pode falar que constrói um alto padrão e entregar um dormitório sem suíte. Você não pode falar que constrói alto padrão e entregar uma torre de elevador para 4 ou 6 apartamentos no andar e ter só um elevador social e um de serviço. O cara não quer esperar. Então, a gente mudou o termo, fomos para alto luxo. Quantos elevadores por... A gente Por apartamento. Estamos com um lançamento aí que se chama Unique Malé, lá no Canto do Forte. O primeiro critério, localização. Estamos no Canto do Forte, o bairro mais seguro da Praia Grande. Ultimamente, até agora, só construímos lá, né? Estamos com 2 prédios lá, 2 lançamentos. E o alto luxo é o seguinte. Desculpa a pergunta, Paulo? Quantas unidades por elevador? Sim. Elevador. Como A é que vocês cada fazem 2 apartamentos. Um elevador a cada 2 apartamentos? Já entregamos prédio com um elevador para um apartamento. Ou seja, é um hall privativo. Aí tá? é luxo, né? Então. Aí não é Aí não é é alto alto luxo. luxo. É altíssimo luxo, né? Sim. Isso nada mais é que segurança. O prédio do Benjamin tem um elevador para cada apartamento, Benjamin? Então, nem um prédio do Lula, nem o triplex em Guarujá tinha isso, tinha? Não, tem alguns apartamentos em Santos. Mas eu gostaria muito, e eu vou pedir para a produção, que grave esse programa, que eu quero mandar para minha esposa assistir com cuidado. Porque há anos, e eu sou voto vencido, eu falo já Sim. de Praia Grande para ela. Legal. A gente hoje eu moro numa torre na ponta da praia, mas Praia Com Grande um tem elevador para cada unidade? Não, são um elevador para cada 2 apartamentos, o social, Sim. e o de serviço para cada 4. Sim. Mas Santos vive hoje um encalacramento no mercado imobiliário. Mas espera aí, Benjamin, são coisas diferentes. Você falou um elevador para cada prumada de apartamentos, não é para cada apartamento. Dele, ele está falando Sim, um elevador sim. por apartamento. O meu é o dobro, Sim. um para cada Não, 2. não é Sim. para o final né? É assim, mas cada... É um próprio elevador, porque senão teria que fazer muitos ali. É um elevador para o final 1, por exemplo. Um elevador aí pro final sim, 1, então, com hall privativo. Você só vai parar lá se Você você abre a tiver. porta, você já está no Exatamente, elevador. Se você não é exatamente. um elevador para cada unidade, Um é um elevador elevador para cada prumada. Né? Exatamente. Mas o que eu falava de Praia Grande, a diferença hoje de Praia Grande para Santos, é que em Santos você pode morar bem de frente para o mar, em prédios antigos. Sim. Você pode morar em torres modernas, longe do mar. Praia Grande você tem as duas coisas ainda. Você tem grandes prédios de alto luxo Sim. ou de alto padrão de frente para o mar, com as comodidades que as torres têm em Santos. Sim. Mas a maior parte das torres não estão na praia. Então hoje a praia, para quem quer chegar, abrir a janela e ver a beleza do mar, Sim. é Praia Grande. Mas Praia Grande passa também por uma transformação, Paulo, que é assim, existem 2 problemas numa cidade para ela virar uma boa cidade. Primeiro, uma massa de pessoas que mora lá. Praia Grande atinge isso. Ela deixa de ser o deserto fora da temporada para ter uma comunidade local. A segunda coisa são os serviços. Por que eu moro em Santos e não moro em Praia Grande? Porque eu tenho hospitais, eu tenho faculdades, eu tenho televisões, eu tenho... Praia Grande também está dando esse passo. Recentemente foi inaugurado o primeiro hospital particular de Praia Grande. Praia Grande também deixou de ser apenas um shopping, vai ter mais 2 shoppings. Sim. Como é que a Nosso Lar trabalha com isso? Ela investe nessa parte da estrutura da cidade. E a segunda questão, turismo, lazer. Praia Grande é só praia ainda? Então, A gente conversa sobre isso depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho a volta.
voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira. Nós temos o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, como comentarista. Estamos recebendo como convidado o diretor de marketing da construtora Nosso Lar, Kiko Mateus. O Benjamin perguntou para você sobre a vida, né, de Praia Grande, a vida social e os equipamentos turísticos. Sim. Então, voltando ao ponto da infraestrutura que você... Não precisa, né? Que tem tudo dentro do prédio, também. tem tudo dentro do empreendimento. Também. Você tocou no ponto que não tem no prédio, que é o hospital, né? E voltando Por enquanto. Por enquanto. Já está pensando em colocar... Quem sabe se é uma parceria aqui, Nosso Solar, Benjamin te monta um atendimento. Parte da infraestrutura, Benjamin, voltando à administração pública, a Praia Grande pós-Mourão, Mourão, excelente prefeito aí que foi pra gente, e continua meio que a gestão dele, porque é a Raquel Chini, né, sucessora dele, que é uma grande amiga nossa e está fazendo um excelente trabalho na Praia Grande. Só para dar uma cutucada na Raquel Chini, assim, é o pronto-socorro central mais bonito da região. Sim. Não sei se foi vocês que construíram, Não. mas assim, você passa na frente, você fala que aquilo é tudo, menos Sim, pronto-socorro. sim. É um prédio muito bonito, todo envidraçado, Sim. na Kennedy. Isso é muito bonito mesmo, ele então, tá de parabéns. O que foi inaugurado agora foi esse pronto-socorro, né? E tá para inaugurar o IGESP, que é o hospital particular, que também é gigantesco. Isso da parte da saúde. Então, Praia Grande está crescendo, está acompanhando. E também fora empresas gigantescas que você vê vindo, você passa na Marginal ali, você vê Mercado Grande de um lado, Mercado Grande do outro. Você vai para Mirim, tem shopping que vai sair. Tem muita coisa crescendo na Costa e Silva ali, que é a principal. Comércio, enfim. Como se fosse uma 25 de março da Praia Grande. Muitos comércios, a Avenida Marechal Malé, que havíamos comentado. Bar saindo daqui, bar saindo de lá, restaurante. A gente falou de uma série de coisas boas de Praia Grande. Um ponto muito negativo, não só de Praia Grande, mas da nossa região toda, é a violência. Sim. E justamente ontem teve um episódio de muita violência, de muita tensão em Praia Grande, que foi o assalto na joalheria Vivara do shopping Litoral Plaza, feito uma refém depois nas lojas pernambucanas. A gente falou aqui do assassinato da semana passada em Santos, num prédio que tem segurança, né, no Legacy Tower. E como é que vocês viram ontem esse episódio do assalto na joalheria? Trágico, né, muito trágico. O comportamento da polícia militar foi de muita habilidade, de muita competência e teve um final assim que não houve vítimas. A refém provavelmente leva um trauma, mas teve a vida e a integridade preservadas, né? Sim. Ali na verdade o trabalho da polícia foi excepcional e até da parte do meliante aí, ele foi muito ousado, porque ele estava ali do lado de um batalhão, né? Ele foi louco. Ali tem que você ver se a pessoa estava no seu juízo. Porque quem conhece o shopping de Praia Grande sabe que o batalhão da polícia é parede com parede. Foi feito para ser pego, né? Sim. E fora quem chegou lá foi a GAT, né? Eles apareceram muito rápido. O BOP também, né? BOP. E a polícia militar que estava ali do lado. Ali foi algo bem pontual. Foi o que precisa ver o juízo do rapaz. Eu achei trágico, infelizmente sofre um trauma. Eram três, um fugiu e uma moça e dois bandidos, não? Uma moça e um rapaz. Esse terceiro eu não sabia dele. Teve um terceiro que fugiu. Então, a menina foi presa, né? Que também tentou se camuflar, não conseguiu. E o rapaz também, estava armado, arma carregada. Foi algo muito pontual e triste, né? Não faz parte do... Para você que trabalha com marketing imobiliário, né, que se preocupa com a venda de unidades residenciais, principalmente de altíssimo padrão, ou alto luxo, como você definiu, um episódio desse sempre tem uma repercussão muito ruim, né? Tem. Tudo que é ruim... Justamente porque a segurança é uma das principais preocupações hoje. Se não a primeira, está entre os top 3 ali do cliente. Tudo que é ruim repercute ruim para a gente de qualquer forma. A segurança, então, nem se fala. A gente prioriza o máximo, eu digo até do própria construtora, está em bairros bons, de policiamento reforçado, mas a gente sempre, até partindo da parte, fazendo o meu marketing, partindo da segurança, os empreendimentos que a gente entrega tem portaria facial, tudo que máximo de segurança que a gente consegue entregar, a gente entrega. Mas partindo do marketing, de fato, isso soa muito mal pra gente.
Agora, mudando um pouquinho de assunto, Sim. eu sei que você fala de futebol também, Uhum. mas antes vamos ouvir o Benjamin, né? O Flamengo perdeu ontem do Al-Ahly, né? Al-Ahly. Do Al-Ahly ou Al-Hilal? O Al-Hilal é o que Al-Hilal. joga o Al-Hilal. Al-Hilal da Arábia Saudita. O mesmo jogador que tinha feito 2 gols na Argentina, é a única derrota da Argentina em quase 50 jogos, né? Na abertura da Copa, o Al-Dawsari, ele fez 2 gols no Flamengo ontem também, de pênalti, né? Sim. E o Flamengo perdeu. E a gente tem um quadro para mostrar que o Benjamin não gostou muito desse quadro, que é a manifestação do Cebolinha lá, olha, mais um flacaço. Você achou muito ruim isso, Benjamin, o Cebolinha achar que foi um flacaço? Olha, eu acho que a gente Olha, vem, minha filha com me todo falou... respeito a este programa para sofrer um assédio moral. Ele brinca com isso porque assim, eu sou santista, mas o meu segundo time, o time da infância é o Flamengo. Sou um viúvo de Zico. E aí acontece um absurdo desse. E eu tinha quase certeza, porque eu gosto tanto Sim. do Paulo, que eu já consigo antever o que ele vai provocar. E eu ia te provocar, Kiko, com isso. Praia Grande tem tudo, só não tem time de futebol. Tem o Neymar, mas não Sim. tem time de futebol. Dá para resolver isso? Tem estádio? O prefeito Alberto Mourão teve uma época em que ele ofereceu um terreno para que o Santos construísse um estádio em Praia Grande. E era uma ideia bem interessante, porque a localização geográfica de Praia Grande, Sim. ela é no centro da Baixada Santista. A Baixada tem um desenho longitudinal, Sim. Praia Grande está colocada no centro, então, logisticamente, muitas empresas se baseiam em Praia Grande Sim. por causa da distribuição logística. Além de que a vinda do ABC de São Paulo, onde a torcida do Santos é grande, Sim. para Praia Grande é muito mais fácil do que para Santos, Com né? certeza. Ali no ABC, você solta o freio de mão, você tá na Praia Está Grande. em Praia né? Grande. Inclusive o ABC ali, a nossa parcela de público aí, de clientes, vem muito de lá. Agora, você é palmeirense, você deve estar... Hoje o Flamengo tem uma rivalidade grande com Sim. o Palmeiras, né? Você deve estar curtindo aí a Sim. derrota, o fracasso, né? O fracasso. Mas, na verdade, é um Convoco fracasso... os flamenguistas do Brasil a não comprarem apartamentos. Mas é um fracasso, na verdade, do futebol sul-americano, né? Nas últimas 19 edições do Mundial, os sul-americanos ganharam apenas 4. Em 6 vezes foram eliminados por times do Congo, dos Emirados Árabes. O Palmeiras foi eliminado por um mexicano. Sim. Na semifinal, não chegou numa final, né? Então, o estágio de organização do futebol brasileiro é lamentável, né? Você acha- O brasileiro e sul-americano. Você acha, Paulo, você que entende de futebol, que o Santos deveria ter sido eliminado antes de tomar aquela goleada histórica? Do 4-0 do Barcelona? Não, o Santos não se preparou adequadamente para aquele jogo. Acontece, né? Era um Sim. time muito bom que o Santos tinha, mas os times europeus estão muito na frente dos sul-americanos. Não. Até aí a gente aceita, mas os da Arábia Saudita já é difícil de engolir. É exatamente isso. O futebol da América do Sul hoje ele é Série B no mundo, né? Comparado ao mundo né? Série B. E olhe derrotas desse tipo, será que não é Série C já? E olhe lá, é isso mesmo. Mas o assunto sendo mundial, eu não tenho muita moral para falar aqui. Como palmeirense, aí O que vocês o Paulo ficam me zoando. fala é que o Brasil está virando um jabaquara. Não, mas diz que no Palmeiras tem um ventilador mundial, não tem? Porque 51 é pinga, né? Um Falando. ventilador de teto. Então, a gente falou do assalto, a gente falou de futebol, mas vamos voltar para um assunto que é seu, que você falou bastante de luxo, né? Sim. E tem uma parte da sociedade que tem um preconceito contra o luxo. Sim. Agora, mesmo essa parte, ela pode ser mais convencida pelo marketing quando você fala de luxo sustentável, porque a sustentabilidade é uma bandeira que quase todo mundo adota hoje, não é? Sim. Sustentabilidade, acho que é o Até principal no tema. luxo? Até no luxo, até no luxo. Na verdade, se conversam, né? Quando eu falo de luxo, eu não falo... As pessoas pensam em muito requinte, coisa glamurosa, não é isso. O luxo é nada mais que você dá para o cliente qualidade, conforto, segurança,
comodidade, essas coisas. E aí, claro que o luxo pode andar com a sustentabilidade. No nosso apartamento um elevador para apartamento é luxo. Sim. Com sustentabilidade, o luxo ele anda numa fachada que você faça. Hoje tem empreendimentos, está na tela, que a gente faz com fachada verde, é o nome. Você faz jardim vertical de 15 metros, fachada verde, você decora o lazer com muitos jardins, você reusa a água que chove, você pode reusar essa água, é muito simples, você reusa para lavar áreas de lazer, a gente coloca car wash nos empreendimentos, que é além da vaga inteligente para carregar seu carro, você ainda pode lavar, você põe toda a infraestrutura e o cara pode reusar essa água, a água da chuva, isso sustentabilidade. Vocês têm algum empreendimento com energia solar já, não? Então, isso a gente anda estudando porque a energia solar ela não é tão simples quanto parece. Agora, você falou em carregador para o carro elétrico, Sim, né? sim. Na vaga de garagem, né? Uhum, sim. Já há quantos anos vocês adotaram isso? Ou é novo? É novo, ainda é muito novo. Nós Porque estamos a com... frota brasileira ainda começa a se adaptar, o né? mundo já está meio que se adaptando, mas o Brasil ele sempre vem depois do mundo, né? Infelizmente. Mas nós estamos com um empreendimento que vamos entregar esse ano, Moradas Canto Nobre, em dezembro. Então o projeto dele, a gente começou ele ali por 2018, 2019, a obra. O projeto deve ter sido ali em 17, 18, por ali que a gente fez. E já tem o carregador? Então, aí que está a mudança. Em 2017 e 2018 não havíamos colocado isso. Já tinha no projeto o car wash, que é o lava rápido. No meio disso, um cliente pediu, tem um carro elétrico, preciso disso. Adaptamos. Então já vamos entregar com o carregador uma vaga inteligente. Para um cliente? Para um cliente. É porque é rodízio, né? O cliente chega, põe o seu cartãozinho lá, carrega, depois paga o que consumiu, distribuído no condomínio. Então enfim. é uma vaga que pode ser compartilhada. Isso, uma vaga inteligente. E vê, o Unique Malé, que é um outro empreendimento nosso, que vamos bater a primeira laje agora, dia 16. Projeto de 2020, 2021, mais novo, mais moderno. Ele já estamos pensando e vamos colocar um carro compartilhado. Então você vê, a gente tem que, mesmo projetando, vendo isso, vendo aquilo, a gente tem que acompanhar o marketing mundial, ver o que é tendência e se adaptar em cima disso. Então você já pode convencer a sua mulher, a Daphne, a mudar para Praia Grande para esse prédio porque ela gosta de carro elétrico, não gosta? E esse é um grande problema que a região vai ter que ser resolvida. Porque os nossos prédios não são adaptados para isso. No conceito que você colocou ainda, é uma vaga para recarregar. Sim. Se a pessoa quer recarregar durante a noite, porque o recarregamento do carro é mais do que uma hora. Sim. Então, assim, alguns prédios já estão dando individualizado. Sim. Mas eu queria... Praia Grande, volto a dizer assim, eu tenho uma ligação muito afetiva. Mas Praia Grande também foi sempre muito conhecida pelos problemas de regularização mobiliária lá. A gente até brincava que em alguns pontos da Praia Grande as pessoas tinham escrituras sobrepostas. O mesmo terreno tinha 5, 6 proprietários. Sim. Como é que está essa situação? É seguro comprar em Praia Grande? É seguro. Eu posso falar por nós, né? Obviamente, todos os nossos prédios aí são incorporados, registrados no cartório e vendidos assim, obviamente com o seu habite, AVCB, toda aquela burocracia que tem para você poder morar, tirar sua escritura de fato. Antes de você continuar, é muito importante, né? Essa questão do registro de incorporação é muito importante para o cliente, né? É uma garantia para o cliente. Você pode explicar um pouquinho isso? Claro, o cliente ele tem que sempre estar buscando história, entender o que a construtora já fez, a documentação do prédio antigo, porque às vezes pode ser uma construtora, você vai comprar, eles já têm prédio construído e não tem documentação, isso pode acontecer. Então você tem que pesquisar, qualquer pessoa... Isso pode acontecer inclusive nas melhores construtoras, né? Nas mais conhecidas, né? Também, infelizmente. E um documento de um prédio, de um apartamento, você pode ir, qualquer cidadão aqui pode ir na prefeitura e tirar e ver essa documentação. Então, o que eu posso falar é que todos os nossos empreendimentos são incorporados, possuem as documentações necessárias para você passar confiança para o seu cliente, né? Eu digo, desde o AVCB, desde
da aprovação do projeto na prefeitura. O AVCB é o dos bombeiros, né? Os bombeiros. Só os bombeiros têm que ir lá, fazer uma vistoria, o prédio está ok. Ele te passa o AVCB. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, exatamente, né? Para você poder tirar a BITS. Sem o ABITS você não consegue ter uma escritura. Essas documentações são importantes. Sim, sim. Bom, opinião para mais um intervalo, fica com a gente, que é rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco desta quarta-feira. A gente tem como comentarista o Benjamin Rodrigues Lopes e a gente recebe como convidado, com muito prazer, com muita honra, o diretor de marketing da construtora Nosso Lar, que constrói em Praia Grande, o Kiko Mateus. Benjamin, essa semana, uma tragédia, assim, uma das maiores tragédias da história da humanidade, né? O terremoto na Síria e na Turquia. A contabilização das mortes vai aumentando e nesse momento, assim, as cenas são muito dramáticas, né? Difícil de acompanhar, inclusive as cenas que vêm do terremoto da Turquia e da Síria, do resgate. Quando se falou na segunda-feira em 1.200, 1.500 mortos, aqui no Opinião, a gente disse que o número de mortos seria muito maior, né? Porque foram milhares de prédios que ruíram, né? E já se estima que deva chegar a mais de 20 mil o número de mortes nessa tragédia. Só lembrando, a gente não tem como fazer brincadeira com isso, é algo previsível. Essa é uma região em que os abalos sísmicos são frequentes. Há 100 anos, houve um outro abalo, de magnitude na escala que eles medem, Richter, mais fraco, e matou naquela época 30 mil pessoas. E isso, se a gente contar que 100 anos depois essa região está mais densamente povoada, a gente calcula que há mais de 20 mil mortos nessa tragédia. Juntou também com ainda a temperatura baixa, a neve, a dificuldade de acesso à região. É uma desgraça. É um momento, e a gente está falando de mercado imobiliário, de a gente parar um pouco e pensar, aonde a gente mora, como é que a gente permite a ocupação do solo. Claro que Síria, Turquia são diferentes da nossa realidade, mas aqui na nossa região e no nosso país, a gente sabe de pessoas que constroem áreas de risco. No jornal que eu participo na rádio, a gente comentou de Itanhaém, que é uma boca de rio e tem enchente lá, a gente sabe que vai ter enchente sempre. Não basta. Em Itanhaém, nessa semana, um empresário se filmou se deixando arrastar num bote inflável pela correnteza, só que não era no rio, era na Avenida Harry Forssell, uma das principais de Itanhaém. Que é uma grande boca de rio desembocando no oceano. Então a gente sabe que algumas coisas serão feitas assim. A gente sabe também que a gente permite que nossas populações, e enquanto lá morreram 20 mil pessoas talvez de uma vez, a gente tem a morte lenta das nossas populações vizinhas ao Grande Luxo, nos mangues de São Vicente, nos mangues de Cubatão, nos mangues de Santos. A gente precisa pensar um pouco de como morar. Claro que a gente não é hipócrita, que todos nós queremos ter um apartamento de alto luxo, que é muito gostoso morar num prédio como esse. Mas eu também queria saudar um pouco a decisão deste governo de retomar o programa Nossa Casa, a Minha Casa Minha Esperança, Minha Casa Minha Vida, do governo da Dilma, em que a gente consegue dar moradia decente à população que precisa. Síria e Turquia vão ficar marcadas para essa geração com uma grande tragédia. Kiko, o país tem um déficit habitacional muito grande, tem, como o Benjamin disse, muitas moradias em áreas de risco, né? O que acontece na Turquia com o terremoto, a gente vê todos os anos acontecer no Brasil, com deslizamentos de encostas, com inundações, né? São tragédias não com essa dimensão, mas se você somar a dimensão dessas tragédias brasileiras, dá um número até maior. Mesmo aqui na região, nós tivemos em 2020 em Guarujá, em São Vicente, em Santos, deslizamentos de encostas por conta de chuvas. Ontem, nós vimos cenas assim impensáveis em São Paulo e no Rio de Janeiro, né?
Uma Sim. menina de 2 anos soterrada por conta da chuva na Tijuca. Em São Paulo, metrô interrompendo a operação por conta de chuva também, inundação. A gente precisa... O Benjamin não respondeu a primeira pergunta que eu fiz para ele. Por que ele não fala para o Lula, né? Para investir em habitação? Porque o investimento em habitação puxa o desenvolvimento do país inteiro. A construção civil, você é familiarizado com a obra, é metalurgia, é a indústria de vidro, é a indústria de móveis, é a indústria cerâmica, é a indústria do cimento, é a siderurgia. Né? Mexe com praticamente toda a economia. Só que tem uma equação difícil, né? Que você que trabalha com alto luxo sabe. É a população ter acesso a meios de pagar a própria habitação, né? Sim. A construção civil... Mas se você pudesse falar para o Lula, você ia dizer: Lula, investe na construção civil, investe na habitação? É o mínimo, né? É o mínimo. A pessoa, pelo menos, tem que ter um lugar onde morar digno, né? É o mínimo. Então, esse é o meu recado. Deveria investir, mas... Vamos dar um tempo para ele, né? Passou um mês só, então... tem tempo, mas é urgente esse problema. Não é só um mês, é 1 mês e 8 dias. É verdade. É que faz 1 mês do 8º dia de janeiro que foi a invasão do Palácio. Eu penso assim, vou misturar tudo agora nessa assim. A gente sente a insegurança quando alguém invade um shopping e assalta em Praia Grande, mas há 1 mês atrás eles invadiram o poder central de Brasília, quase 2.000 pessoas. Eu acho que a provocação do Paulo é corretíssima. Acho que um dos eixos do desenvolvimento, e o que a gente conhece de informações do governo, eles preparam o relançamento do Minha Casa Minha Vida, levando moradia. Mas aí eu daria o recado para o Lula. Paulo, nós temos uma amiga em comum que foi prefeita em Cubatão. E acho que ela conseguiu construir em Cubatão um conceito que acho que tem que ser levado para o Lula. E vou dar um exemplo. A Coab de Santos está construindo, em fase final, um conjunto habitacional em São Vicente. É muito estranho você falar, Coab de Santos constrói em São Vicente. Quando a prefeita de Cubatão ela estava tirando os moradores das cotas com o governo do estado, muitas pessoas diziam: olha, prefeita, ou governador Serra, eu não quero sair da minha casa da encosta, porque lá eu tenho, além da minha casa, eu tenho o meu bar, eu tenho a minha papelaria, eu tenho meu salão de beleza. Este conceito do alto luxo vale para o pobre também. Quando a gente constrói os conjuntos habitacionais, a gente não pensa na vida do bairro, não pensa como aquela pessoa que ganhava o dinheiro em casa vai continuar ganhando, cortando o cabelo, servindo a bebida, encapando um livro. Então, os conjuntos habitacionais de Minha Casa Minha Vida também tem que pensar nisso. Garantia de gerar renda também tem que ser em lugares acessíveis à população. Não adianta eu construir um conjunto habitacional longe do meio de transporte, longe do posto de saúde, sem a escola por perto. O conceito que se constrói no alto luxo tem que ser trazido para a população. Uma construção inteligente, em que o prédio ele tem a parte de baixo com lojas, com vendas, com bares, com supermercados. E principalmente, e às vezes é muito difícil o que eu vou dizer a gente entender, é difícil tirar a favela, o mangue, a palafita, de quem mora nessa palafita. Transportá-lo por um prédio, um conjunto habitacional vertical, ela não sabe as regras de viver. O orçamento não pensa na questão do condomínio, na manutenção das áreas comuns. Dar uma casa e dar uma moradia digna é um processo civilizatório. Santos é uma das primeiras instituições metropolitanas. Muito antes da metropolização da Baixada, ela já era dos 4 municípios, não é? Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, né? Praia Grande acho que não faz parte da Coab, mas com certeza são 4 municípios. E fazendo um apêndice, já foi dirigida por um ginecologista, o Edmond Atik. Agora, vocês citaram as invasões, as depredações de 8 de janeiro, né? O Benjamin citou. E terrorismo. Eu não defino como terrorismo, eu defino como invasão, depredação e vandalismo. Mas tem uma contabilidade interessante para ser feita. Foram 1.406 prisões em flagrante, 942 dessas prisões foram transformadas em prisões
temporárias, preventivas. Então, são as pessoas que continuam presas, 942. 464 viraram provisórias, essas prisões. E o Ministério Público, que no caso é a Procuradoria-Geral da República Federal, já denunciou 653. Eu até falei esses números com precisão, porque para mim, especialmente, é extremamente confortador saber disso, porque eu lembro da depressão de olhar aquelas cenas e a gente pensar que quem estava fazendo aquilo, que foi a minha sensação na época, na hora, poderia ficar impune. Não ficou impune. São números impressionantes de prisões preventivas, prisões provisórias e denúncias do Ministério Público. São 7 inquéritos contra autoridades, que incluem desde o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Brasília, Anderson Torres, até deputados envolvidos na incitação daqueles episódios, Benjamin. E agora, toda vez que a gente tem um problema, a solução às vezes pode ser mais difícil do que a gente imaginava. Hoje a grande discussão em Brasília é o que fazer com esses processos. Se todos esses processos, que estão virando processos, que vão ter que ser ouvidas testemunhas, ficarem no âmbito do Supremo, haverá uma avalanche de trabalho no Supremo que terá que ser construída uma força-tarefa só para resolver esse problema, para não paralisar o Supremo. O outro lado da decisão seria desmembrar os processos para diversos juízes, correndo o risco que o mesmo crime julgado por juízes diferentes seja tratado de maneiras diferentes. Então, acho que é importante essa sensação. Violência, e foi essa a junção, violência acontece em todos os lugares. Tanto em Brasília quanto em Praia Grande, atos violentos. Mas o que me deixou, e aí já dando a bola para o cara do marketing, feliz, é que não ficou impune também em Praia Grande. A pessoa que cometeu o delito, seja pelo motivo que ele cometeu, foi imediatamente cercado, preso e será julgado e isso terá consequências. Duro é quando a gente vê assassinatos impunes em outras cidades, na orla da praia, arrastões. Essa sensação de insegurança é pela falta de punibilidade. Alguma coisa a falar, Kiko? Quanto a Brasília, eu concordo plenamente com vocês aí, é algo desnecessário. Não sei se você teve a mesma sensação no dia. Quando eu olhava aquelas imagens na televisão, eu fiquei muito triste, entendendo que era tanta gente que aquilo passaria impune. Sim. Principalmente porque nas primeiras horas houve uma omissão das autoridades de segurança e que hoje a gente vê claramente que foi uma coisa de comando, porque mudou o comando, mudou a ação da polícia. Agora, 1.406 presos é uma quantidade muito grande, né? Não ficou impune como ameaçou de ficar, né? E você se pergunta, pra quê? Pra quê? Pra nada. Bagunçar, e quem vai pagar pelos atos vão ser as próprias pessoas e já estão pagando. Ainda tem um valor, tem uma quantidade que eu esqueci de falar nesse balanço, que é o dinheiro. 20 milhões e 600 mil reais bloqueados em contas de organizadores dos eventos. Sim. É uma resposta da justiça brasileira, uma resposta excelente. Sim. Deixa eu provocar o Kiko um pouco. Kiko, deixa eu só te explicar que eu nunca comento. Ó, tá no final do programa. Os números com o Paulo, porque ele sempre consegue provar que eu estou errado na conta. Mas eu queria provocar o Kiko assim. Nosso Solar é uma companhia, uma construtora de Praia Grande. Não vai sair do território do município? Não quer voar? Não quer ir para Brasília que você pede lá? Aí corre risco de entrar no prédio. Né? Não, então, por enquanto, a gente constrói na Praia Grande, Canto do Forte, precisamente, né? O melhor bairro, o bairro mais nobre da Praia Grande. Mas temos projetos, sim. Ainda estamos estruturando, a empresa ano que vem faz 20 anos de existência, ainda nova, né? Mas temos planos, São Paulo, Rio de Janeiro. Você é do marketing, você não é da época... Há quanto tempo a construtora existe? Há 20 anos. Há 20 anos você era pequeno. Sim. A inspiração do nome tem alguma coisa a ver com o livro famoso do Chico Xavier, Nosso Lar, ou é direcionada só para a construção da habitação? Direcionado. Na verdade,
Porque o Nosso Lar é um livro muito famoso, Sim, né? sim. Na verdade é porque foi um ajuste, né? Se chamava Novo Lar, só que já existia milhares, né? E até em questão de registro, de marca, essas coisas não podia usar. E pôde registrar Nosso Lar mesmo Hoje sendo... registrado por nós e tal. E a Nosso Lar, eu falo que vai fazer 20 anos ano que vem, como CNPJ, né, no jurídico. Mas meu pai, ele está na obra, ele tem 46, está na obra desde os 12. Então eu costumo falar que a Nosso Lar tem no jurídico 20 anos, mas no físico aí você conta mais 10, 12, 15 anos. Eu sugeri a mudança para Nosso Mar, já que é em Nosso Praia Mar Grande. também, é uma E o boa. lema da cidade é Mar é Nosso. Também. Fazendo um Legal. trocadilho em latim. Show de bola. Bem Foi fraquinho, puxado. bem fraquinho, né, o trocadilho? Vamos combinar que foi bem fraquinho. Pior do que o do Engraçado. Flamengo. Não, a do Cebolinha foi maravilhoso. Palmas! Chegamos ao final do Opinião desta quarta-feira, Opinião Litoral, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, desejando muito boa sorte na continuidade da carreira para o Kiko Mateus. Obrigado. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.